Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo, nesta manhã de domingo, e chegamos ao momento da pregação da palavra. E o tema de hoje chama-se O Batismo e a Conversão. O Batismo e a Conversão. Irmãos queridos, o que vem primeiro, o batismo ou a conversão? O batismo? E depois você se converte? Ou você se converte e depois vem o batismo? Batismo do Espírito Santo, verdadeiro. Na maioria das vezes, nós devemos nos converter primeiro para depois recebermos o perdão e o batismo do Espírito Santo. Mas acontece que, se nós estudarmos as Sagradas Escrituras, nós temos muitos exemplos de personagens bíblicos que primeiro receberam o batismo e a conversão veio logo em seguida. Vamos entender a palavra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de versículo 14 a 21, o apóstolo Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens da Judéia, e todos vós que resides em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que eu vou dizer. Escutai-me com toda a atenção. Estes aqui não estão embriagados, como podeis pensar, pois estamos ainda em plena manhã. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Mesmo sobre os meus escravos e escravas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. E mostrarei prodígios no céu, em cima, e sinais na terra, embaixo sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 37 a 39, Pedro continua: Quando ouviram isso, ficaram com o coração compungido e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Amém. Queridos irmãos, Pedro, estando de pé junto com os apóstolos, ele levantou a voz à multidão e disse: Homens da Judéia,
E todos vós que resides em Jerusalém, seja do vosso conhecimento que vou dizer. Escutai-me com toda atenção. Escutai-me com toda atenção. Esses aqui que vocês estão vendo, essas pessoas que estão aqui, elas não estão embriagadas, como podeis pensar, pois estamos ainda em plena manhã. O que aconteceu foi que em Pentecostes, o fogo do Espírito Santo desceu sobre as pessoas e eles começaram a orar em línguas estranhas e profetizarem. E as pessoas achavam que eles estavam bêbados, sem juízo. Não, irmãos. O que está acontecendo foi o que foi anunciado pelo profeta Joel, lá no Antigo Testamento. O profeta Joel anunciou, Deus usou o profeta para anunciar. E diz que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, serão profetas, os vossos jovens terão visões, revelações, e vossos anciãos terão sonhos, profecias. Mesmo sobre os meus escravos e escravas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão, serão profetas. Assim foi a promessa de Deus, através do profeta Joel, que haveria um dia que muitos começariam a receber o verdadeiro batismo do Espírito Santo. E o Senhor diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo, o Senhor, será salvo. Então aquela multidão que estava ouvindo os apóstolos falarem, Pedro falar, ficaram com o coração apertado e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos da fé, irmãos, o que devemos fazer para receber o Espírito Santo? Que nem esses que nós estamos vendo. Então Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Irmãos queridos, nós tivemos duas situações aqui. Quando surgiu o Pentecostes, o fogo do Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam ali, todos receberam o batismo do Espírito Santo, foram perdoados os seus pecados e começaram a profetizar e orar em línguas estranhas, línguas dos anjos. Mas os demais que não receberam o Espírito Santo perguntaram a Pedro: como fazemos para receber o Espírito Santo? E Pedro deixou claro: convertei-vos dos seus pecados, renuncie aos seus pecados, deixe de praticar os pecados, convertei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. Receba o Espírito Santo, seus pecados estão perdoados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Cada um vai receber pelo menos um dom do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo determine que é.
Recebereis o dom do Espírito Santo. Sejais batizados, sejais perdoados os vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa não é só para vós, é para os seus filhos, para os seus netos, de geração em geração, e para todas as pessoas que o Senhor quiser batizar. Irmãos queridos, nós temos duas situações: primeiro o batismo e depois a conversão. E depois, na maioria das vezes, mais necessário ainda é se converter e esperar o seu batismo do Espírito Santo. Porque só Jesus Cristo, o Senhor, é que tira o pecado do mundo, e só Ele batiza no Espírito Santo.